Com você. Alegria, alegria, alegria. A galera aqui do fundo também dançando. Alegria. Que alegria. A sua alegria chegou. Gazeta Esportiva tá no ar, galera. Ou não. E ó quem tá comigo, ó quem tá comigo. Que dupla! Dupla raiz. Raiz. Dupla que tá comigo no estúdio é super. Eles são super incríveis, raiz, repórteres, jornalistas, seres humanos. Alex Miller e Alexandre Silvestre. Boa. Obrigado. Hoje é dia de falar sobre a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. Eu não esperava por isso. Não esperava por isso. Eu esperava. Tem ainda a entrevista de toda a cúpula do Corinthians, falando sobre as contas do clube. Tá tranquilo, né? Legal. E a gente traz também o lançamento do terceiro uniforme do Santos. Será que é bonito? Será que não é? A gente vai ver. Quero ver. E também a preparação do Palmeiras para o jogo de domingo. Claro que a gente vai falar sobre a grande final do Brasileiro Feminino no Morumbi também, entre São Paulo e Corinthians. As meninas vão jogar. Quem será que vai ser campeão, hein? Tudo isso depois dessas dicas. Vamos nessa, meu povo. O Gazeta Esportiva já está por aqui dando os parabéns para o nosso estagiário Lucas Fasoli, que hoje faz 20 aninhos de idade. 20 aninhos? 20. Tá rodando sem óleo, hein? Por quê? Tá parecendo 30. Esse sou eu. Esse sou eu. Menino maravilhoso. Um beijo, Fasoli. Feliz aniversário para você, nosso queridão. E eu aproveito também para desejar feliz aniversário pro Vitor Noburo, nosso operador de GC no Gazeta Esportiva, o famoso Zizal da TV Gazeta, excelente profissional. Um beijo para você também, meu querido Vitor Noburo. Bom, a gente segue com uma novidade para a torcida do Santos, é isso mesmo. Tem camisa nova no pedaço. Opa. Marina foi até o evento de lançamento e mostra para você aí de casa, tá na tela. O preto e o branco invadiram o estádio do novo Pacaembu. E tudo isso para o amarelo ser apresentado. Com craques do presente, do passado e do futuro, o Santos apresentou sua nova camisa 3, aprovada ainda na gestão passada. O modelo carrega uma homenagem à Vila Belmiro e à cidade de Santos, além de estampar o contorno de um diamante da cor preta na parte superior. Design que a Umbro, agora com parceria renovada, aplicou mundo afora para celebrar o seu centenário. Uma camisa bonita, diferente, né? Eu já tive a oportunidade de jogar de amarelo, né? Sou goleiro, então já estou acostumado já. E estar na Arena Mercado Livre Pacaembu para o lançamento da terceira camisa da temporada não foi uma escolha aleatória. O solo, onde o Santos foi campeão por 8 vezes, entre eles a Libertadores de 2011, será, a partir da inauguração do estádio, a segunda ou primeira casa do torcedor alvinegro. O Santos, a partir desta sexta-feira, está fincando a sua bandeira como a Casa do Santos Futebol Clube no estado de São Paulo. Nós estamos fazendo, através desse ato, o planejamento necessário para que, a partir do instante que nós estejamos iniciando o projeto da nova arena em Santos, nós utilizaremos este estádio para os jogos oficiais do Santos Futebol Clube. O torcedor santista vai invadir o Pacaembu, como invadiu o Morumbi, como invadiu a Neoquímica Arena. Porque o Santos nasceu em Santos, sua história está em Santos, mas o Santos é do mundo. O Peixe, a partir desta parceria com duração prevista de 10 anos, poderá definir jogos e a programação das atividades na Arena Mercado Livre Pacaembu. A vontade do Santos é estar reinaugurando o estádio, isso já está definido. Nós não podemos demolir a Vila Belmiro sem ter um estádio definido como mandante. Mas, vale lembrar, ambos os estádios ainda não têm previsão de entrega. Bom,
Bom, a terceira camisa, né? Pode ter uma cor diferente. Não achei, assim, feia igual a do São Paulo, aquela vermelha meio manchada, assim. Eu não tenho muita opinião formada. Eu gostei daquele V. símbolo, Eu não gostei daquele V. Não, eu gostei O amarelo não me... muito Eu sou chato, eu sou conservador com essas coisas. Para mim, terceira camisa, você pode até vender, eu entendo que o futebol virou um grande negócio, mas não para usar em jogo. Assim, a camisa 13 do São Paulo, a ideia é boa, né? Fazer uma alusão à torcida que conduz, legal, mas a camisa parece um abadá de carnaval. A do Corinthians, terceira, parece a camisa do Santos, número 2. Não parece a do Corinthians, né? A do Palmeiras, pra mim, é que se salvou. Também não sou muito fã, mas a camisa dourada, 114 anos do clube e tal. E a amarela do Santos... Ó, essa é a do São Paulo. Mais ou menos. Vamos ver Ó, São Paulo... A pior é a do São Paulo pra mim. São Paulo não Que é com deu Cândida, certo. né? A do Palmeiras... A do Palmeiras é bonita de perto. Eu achei muito bonita. Eu vi de perto, achei bonita. A do Corinthians parece o Santos. A do Corinthians parece o Santos. Eu achei estranho também. E a do Santos, né? Que é a... Não é feia. Lembra a do Palmeiras, que é amarela. Não é feio o uniforme, não é feia a camisa, sabe? Não. Eu não sou estilista também, nem especialista no assunto, mas eu me imaginando como um torcedor do Santos vendo o time em campo, perde um pouquinho aquela referência do time, mas é uma questão de hábito também, de costume. Acho que tem coisas pra gente ser mais chato do que ficar falando da camisa dos clubes. Ah, pode deixar, no decorrer do programa é com A nós gente dá um mesmo. jeito É nisso. com nós mesmo. É isso mesmo. Eu não achei assim, eu achei ok, não, ok. sim, ok. Eu achei ok. Mas Achei concordo ok. que a do São Paulo é a mais complicada. A do São Paulo teve uma questão ali. Parece né? que caiu Cândida um pouquinho. Deu uma atrapalhada. E olha, atenção, o Mega Chute, patrocinador do troféu Mesa Redonda, traz para você que os grandes nomes do nosso futebol vão marcar presença aqui na TV Gazeta em dezembro. É a 21ª edição do troféu Mesa Redonda. Você vai poder participar da escolha dos vencedores dessa tão tradicional celebração que conta com craques do Brasil e do exterior. Participe dando seu voto no site troféumesarredonda.com.br. Tá aqui embaixo, ó, troféumesarredonda.com.br. Ajude a colocar o seu ídolo na festa. Vote agora mesmo. Eu vou perguntar aqui. E tem o QR Code também, que você pode votar no Troféu Mesa Redonda. Goleiro. Pra você, Alex, quem seria o seu goleiro? Por quem você daria seu voto? Não, só goleiro, diretor. Nesse momento, o Everton. Quem? O Everton. O Everton. E o seu, Ale? Eu ia na mesma do Alex. No o Everton, goleiro do Palmeiras. E eu você? não tô vendo ninguém assim, sabe, destacando. super É acima isso. da média, mas o Everton pela regularidade. Eu acho que eu vou no Hugo, hein? É pouco tempo ainda pra destacar no ano inteiro. Importa, vai salvar o Corinthians, Hugo! Ai, coração. Mas é um bom voto, Hugo, bom voto. São Paulo se despediu ontem da Copa do Brasil com um empate sem gols com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Dá uma olhadinha como que foi o jogo. Atlético Mineiro e São Paulo na Arena MRV e o Galo teve as melhores chances no primeiro tempo, hein? Hulk deixou Paulinho na cara do gol e o atacante parou em Rafael. Essa situação se repetiu nos acréscimos da etapa inicial. De novo, o goleirão tricolor fez ótima defesa e impediu a vantagem atleticana no placar. No segundo tempo, Hulk cabeceou após cobrança de falta e Rafael, mais uma vez, salvou em cima da linha. Nos minutos finais, o time de Luiz Ubeldia foi pra cima na base do abafa, tentando levar a decisão pros pênaltis. E olha só que o Luciano saiu na cara do gol e parou nas mãos de Everson. Quilos e quilos em malas, em malas, em malas, em malas, em malas. Milhas e milhas em pilhas de milhas, de milhas em pilhas. Mas não teve jeito, o tricolor ficou mesmo pelo caminho. Placar final, Atlético Mineiro 0, São Paulo eliminado da Copa do Brasil, também 0. Fueron 180 minutos disputados, por supuesto. La diferencia, sin lugar a dudas, estuvo en ese gol de bola parada. Yo no tengo nada que reprocharle al equipo. Realmente hemos dejado todo. Y fue una serie que lamentablemente, por esa acción puntual que le estoy transmitiendo, termina dejando en la competencia Atlético Mineiro. Si cuando llegamos me decían, profe, mister,
Vamos a estar en las 3 competiciones hasta cuarto de final, ¿no? Es decir, Copa Libertadores, Copa Brasil, cuarto de final. Y vamos a estar entre los primeros 6 del Brasileirão, ¿no? Era uma boa notícia. Pensou pequeno, hein? Mas ele tá abatido, hein? Aí ele chutou o balde no fim aí, porque o torcedor de São Paulo, que está carregando tanto o time nas costas, que está incentivando tanto, que está lotando tanto o estádio, ouvir isso do próprio treinador, na minha opinião, dá uma murchada. Quer dizer, então, na opinião do Zubeldia, para tentar dar uma desculpa pela eliminação da Copa do Brasil, ele fala que, olha, quando eu cheguei, se falasse que chegaríamos até as quartas de final da Copa do Brasil, da Libertadores e no G6 do Brasileiro, seria uma boa notícia. Boa notícia uma ova, o São Paulo já é atual campeão da Copa do Brasil. Tem chance de ir adiante na Libertadores. E no Brasileiro, tem nada definido ainda. Matematicamente, faltando 13 jogos, dá para fazer tudo. Mas esse discurso aí de conformismo por causa de uma eliminação, eu acho que dá uma murchada, para não falar outra palavra aqui, no coração do torcedor do São Paulo. Pelo menos é o que eu senti ouvindo essa declaração no final, Silvio. Concordo contigo, e para mim faltou futebol para os dois times nos 2 jogos. E quem errou menos, classificou. E quem errou mais foi o São Paulo no primeiro jogo, que tomou aquele gol no finalzinho que não era para ter tomado daquele jeito, poderia até ter aberto o placar com o Lucas. E aí no jogo de ontem, assim, sem a bola, pensando pelo ponto de vista do São Paulo, tá? Sem a bola, para mim o São Paulo foi bem, depois de 10, 15 minutos ali de muitos ataques, ali o Hulk inspirado, tal, o São Paulo conseguiu se achar e controlou o jogo. O Atlético ficou irritado, a torcida ficou irritada, só que faltou ao São Paulo um detalhe: jogar futebol. Quer dizer, marcou bem, subiu as linhas, como se fala hoje, interrompeu o Atlético Mineiro de qualquer tipo de contra-ataque. Mas na hora do vamos ver, de trabalhar, faltou inspiração, criatividade, meio campo. Os 3 principais jogadores do ataque não estavam bem, o Lucas, o Caleri e o Luciano. E o São Paulo foi eliminado por conta disso. Vamos falar dos lances polêmicos agora ou depois, diretor? Agora. Então vamos lá. Eu já vou rapidinho falar para vocês. Para mim, não era para ter expulsado no começo do jogo lá o como é que chama? Júnior Alonso. A gente não tem o lance. A gente não tem o lance, mas o Júnior Alonso, né? Que matou a jogada no contra-ataque do Wellington Rato. Por quê? Para mim, além de estar muito longe do gol, já estava chegando a cobertura do Fux, se eu não me engano. Então, para mim, ali a jogada ia ficar embolada do mesmo jeito. Eu não expulsaria. E pênalti no Caleri no final da partida não dá para pedir, né? Ah, mas cortou, o Caleri... é acidente de trabalho. Você pode quebrar a perna jogando futebol e não ser falta. Para mim, lance totalmente casual. Não dá para reclamar da arbitragem. Eu queria brigar com o Silvestre, criar pelo menos uma certa animosidade aqui, contrariar alguma coisa, mas ele tá falando... Eu posso fazer um tipo aqui, defender as cores do meu tricolor. Também não é o caso. Roubaram o São Paulo. Também não é o caso, mas eu concordo em 100%, 101% em relação ao que ele disse, né? O Júnior Alonso não era para ter sido expulso, porque além de estar muito longe do gol, já tinha o Fux na cobertura, estava mais perto da bola do que o próprio jogador de São Paulo. Que vinha ainda cambaleando. Já vinha cambaleando, não ia estar inteiro na velocidade. Então, assim, típico lance de cartão amarelo. E do Caleri, pelo amor de Deus, eu gosto do Caleri, sou fã do Caleri, acho um dos melhores homens de frente do futebol brasileiro, atuando no futebol brasileiro, mas chorar do jeito que ele chorou ali no final do jogo é não saber perder. Mas vou defender o choro, não o choro do Caleri, mas depois do jogo, além do choro, ele falou muito bem, o São Paulo tá jogando nada, faz 3 jogos. Bom, a gente vai trazer isso agora. A atuação do São Paulo ontem deixou o atacante Caleri incomodado. Quem traz essa declaração do argentino pra gente é o Felipe Leite. Boa noite, Fê. Chega mais pra conversa. Fala, Mi. Boa noite pra você, pro Alex Miller, Alexandre Silvestre. Eu gosto de programa assim, sincronizado, porque os meninos já deram um spoiler do que a gente vai tratar aqui. A gente traz a declaração do Jonathan Caleri, atacante do São Paulo, depois da eliminação tricolor na Copa do Brasil, lá na Arena MRV. E aí eu quero também pedir para os meninos se atentarem nessa declaração do Caleri o seguinte: ele não só reclama da arbitragem, como muito bem disseram o Alex Miller e o Alexandre Silvestre, como também pontua que o São Paulo não está jogando nada e que a eliminação lá em Belo Horizonte traz um peso ainda maior para o confronto contra o Botafogo pela Libertadores. Então vamos dar uma olhadinha no que disse o atacante argentino Jonathan Caleri. A gente não está tendo a melhor performance, tudo bem. É uma coisa nossa internamente que temos que melhorar muito. Faz 3 jogos que a gente não faz gol, que não estamos criando nada, que não estamos jogando nada. Mas além disso tem coisas que valem dos jogadores, que são as arbitragens, que tem que começar a mudar. De algum jeito tem que começar a mudar.
Não sei como, mas o futebol brasileiro precisa melhorar nesse sentido. Uma coisa é São Paulo jogando, que obviamente a gente está devendo, mas outra coisa é que nos pequenos lances a gente não está levando vantagem. Sem dúvida, aumenta. Hoje o jogo de Botafogo passa a ser fundamental para nós, essencial. Se a gente passa, vai ser um bom ano para São Paulo, se não passa, a temporada termina, praticamente. Então, a gente precisa fazer um jogo perfeito para passar deles. Esse incômodo do Caleri, Miller, Silvestre, todo mundo que está acompanhando a gente do outro lado da telinha, não é só com a atuação da arbitragem nessa partida contra o Atlético Mineiro. Nessa mesma declaração, o Caleri lembrou daquela polêmica que vocês já debateram bastante, do Thiago Silva colocando a mão na bola no jogo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E é isso que o Caleri se refere, essas pequenas decisões que estão sempre contrariando São Paulo. E aí eu jogo para vocês aí no estúdio, para quem está em casa, refletir. São Paulo realmente vem sendo prejudicado? Já vi que o Alex e que o Alexandre Silvestre acham que não. Quero saber de você, Mi. Um abraço. Bom, São Paulo, pergunta do Feleite. O Feleite foi bem aí, mostrando a declaração do Caleri. Fazendo o meio-campo aí pra gente. E o Caleri, ele tem razão quando ele fala que o São Paulo não está jogando nada, por isso até que eu acho que o Cruzeiro é favorito no fim de semana contra o São Paulo no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Vai tá baqueado, né? Até porque tem o jogo do Botafogo no meio de semana, já tem que focar esse jogo, o São Paulo vai perder pro Cruzeiro, certeza. Agora sim, não está jogando nada, mas o Caleri tem uma certa razão em relação à arbitragem, mas não que a arbitragem esteja prejudicando o São Paulo. Eu sinto que a arbitragem está prejudicando o futebol brasileiro como um todo. Todo mundo tem motivo para reclamar da arbitragem, não tem um time que está sendo só favorecido ou só prejudicado. Talvez uns ou outros podem se queixar um pouco mais por lances mais graves, como foi do Fluminense contra o São Paulo, que chegou ao ponto de ser um erro de direito, né? E era para ter sido anulado aquele jogo, aquele gol, e agora o jogo até pode ser anulado, dependendo do que o STJD for interpretar. Mas não dá para só transferir a responsabilidade para a arbitragem. Que a arbitragem está mal, uma das piores fases da história, e isso é ponto pacífico. Agora, não dá para ficar falando da arbitragem como uma muleta para explicar o baixo rendimento do time do São Paulo de um tempo para cá. Não sei nem se são só 3 jogos. Eu acho que o São Paulo já deu uma caída de produção faz um pouquinho mais de tempo. De qualquer forma, o Zubeldia tem que dar um jeito aí de resolver, porque senão o São Paulo acaba ficando nesse meio termo, na coisa morna, deixando o Zubeldia feliz, porque se chegar só até as quartas de final tá bom, e só até o G6 também tá bom. O São Paulo não tá jogando nada, eu acho que a gente deve recortar o seguinte sentido do que é não jogar nada no caso do São Paulo. Eu acho que o São Paulo tá criando pouco. Eu acho que o São Paulo é competitivo, não tá faltando raça. O elenco é bom? O elenco é razoável. Melhorou em relação ao passado. O São Paulo é o 5º, 6º time aí, né? Então o Atlético tá na frente, na minha visão. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, talvez até Internacional, Cruzeiro, quiçá Fortaleza. Mas o São Paulo tá ali 6º, 5º, por ali, tá? Agora, tá faltando criatividade ao meio campo, principalmente, inspiração. E os jogadores do ataque não vivem uma boa fase. Quanto à pergunta do Felipe Leite, o São Paulo está sendo prejudicado? Está, assim como estão sendo prejudicados vários outros times e, ao mesmo tempo, dependendo do jogo, beneficiados, porque a arbitragem brasileira é um lixo, é o pior momento da história da arbitragem brasileira, na minha opinião. Faltaram 2 elogios, se vocês me permitem, em relação a jogadores. O Rafael foi muito bem ontem e esse Alan Franco, um animal, um monstro, melhor jogador em campo, aniquilou o Hulk, mordeu o Hulk, brigou com o Hulk, ganhou quase todas as divididas. Parabéns a esses 2 jogadores do São Paulo. Muito bom. Gazeta Esportiva de hoje ainda tem um balanço da gestão do Corinthians, a preparação do Verdão para o jogo de domingo e a grande decisão do futebol feminino. Tudo isso depois dessas dicas. Não é palpitômetro, agora é uma projeção. Quadrinho, é quase um palpitômetro, uma projeção, é um quadrinho, uma projeção, é cruzamento, né? né? É o cruzamento, o chaveamento. Olha! Cadê? Eu vou pegar no verde aqui. Pega verde, pronto. Então vamos lá, chaveamento, diretor, vamos mostrar aí. Vamos lá, quem que passa? Vasco ou Atlético Mineiro, para vocês? Para mim vai passar o Atlético. Para mim passa o São Paulo. Bom, para mim também passa o Atlético. Atlético Mineiro. Passa o Atlético Mineiro. Do outro lado tem Flamengo e tem Corinthians. E aí, quem passa? Flamengo. Olha, Flamengo? O Corinthians está num momento de ascensão. A gente tem que respeitar
essa atmosfera nova que o Corinthians está vivendo, pelo tamanho, pela grandeza do clube. E depois de falar tantas coisas boas do Corinthians, sempre tem um mas, né? Mas vai pegar o Flamengo, que é muito melhor. Lembrando que o jogo é aonde? Será? Não sei se já está definido. É um jogo só? Não, de volta. Joga. Lembrando que o Memphis Depay, ele não pode jogar a Copa do Brasil. Não chegou a tempo de ser inscrito para essa fase final da Copa do Brasil. Então vai ter que decidir agora para pôr lá. Então, Flamengo, para mim. Pra mim é Corinthians. Tá bom. Eu vou na lógica, né? Se bem que futebol lógica. Muitas vezes não apresenta a lógica que a gente gostaria. Mas assim, eu acho que o Flamengo é mais favorito contra o Corinthians do que o Atlético em relação ao Vasco. O Vasco melhorou bastante, o Atlético ainda está meio irregular na temporada. Mas time por time, o meu voto é final, Galo e Flamengo. Então passou o Flamengo, mas o meu voto é o Corinthians, porque é o que eu quero que aconteça. O que eu quero que aconteça é Corinthians campeão da Copa do Brasil, para coroar o ano. E para vocês, entre Atlético Mineiro e Flamengo, dá Flamengo? Eu vou torcer muito pro Atlético Mineiro, mas acredito que dê Flamengo, reeditando uma enorme, monstruosa rivalidade que havia entre esses dois clubes no início dos anos 80. Né? Graças a Deus, então, para vocês vão torcer pro Atlético Mineiro. Exato, mas vai dar Flamengo. E pode torcer pro Atlético Mineiro, vai dar Corinthians. Tá bom. Beleza? Tudo bem. Vamos lá. Domingo tem final de campeonato no Morumbi. Às 10 da manhã, São Paulo e Corinthians fazem o primeiro jogo da decisão do Brasileirão Feminino. O Corinthians vem de 4 títulos consecutivos na competição e chega embalado depois de ter eliminado o Palmeiras na semifinal. E o São Paulo? O São Paulo chegou à decisão depois de ter derrubado a Ferroviária na semi. E agora a gente vai fazer um palpitômetro. É isso mesmo? Opa. Se tem clássico em final de campeonato, é claro que tem palpitômetro no Gazeta Esportiva. E hoje eu peço licença aos meus queridos colegas de bancada e eu vou começar. Comece-me. Por favor. Nesse São Paulo e Corinthians... Primeiro as damas. É no Morumbi, né? Pelo Brasileirão Feminino, no Morumbi. 10 da manhã, casa cheia. 2-0 Corinthians. Corinthians campeão. Calma, tem um jogo da volta, não tem? Você já resolveu num jogo só, né? Então. 2-0 de novo e Corinthians campeão na Neoquímica. Você, Silvestre. Olha, eu diria que você arrisca Alex, peraí, que é o Alex. Por favor. Então tá. Eu não sei, eu tô em dúvida nesse jogo aí, eu não sei que placar eu vou falar. Por quê? Porque, não sei, porque eu acho que o Corinthians é melhor que o São Paulo, mas o jogo é no Morumbi, né? Aquela coisa toda. Eu não sei se é palpito vitória do Corinthians mesmo assim. Palpito que você já pensou antes. Não sei, acho que eu vou... 0-0, vai. 0-0. E você, Silvio? Eu acho que teremos muitos gols. O Corinthians é melhor, é muito mais estruturado, né? É favorito. Aliás, é uma coisa que me incomoda nessa liga feminina brasileira aí de futebol, é que tem um ou dois times que são muito acima dos outros, aí perde um pouco a competitividade. Mas São Paulo chegou, tá melhorando. Não, tudo bem, mas eu acho que tem que ter um pouco mais de equilíbrio técnico entre os times. O São Paulo arranca um empate pela força da torcida em casa, mas vai perder o campeonato na Neoquímica Arena no outro jogo. Você já adiantou o palpitômetro da semana que vem, você não falou placar, Silvestre. 2-2. 2-2. Empate também. Falou do empate. Bom, então tá bom. Então vamos ver segunda-feira o que vai acontecer. A gente vai cobrir esse jogo, hein? A gente cobre esse jogo. O Salazar estava lá. Estará lá no jogo, no domingo. Boa. Tá? E o Palmeiras volta a campo domingão, mas ainda não vai poder contar com o Zé Rafael. Silvestre, o clube não conseguiu livrar o jogador da punição no STJD? Preferiu esperar. Por quê? Semana que vem. Não quis porque tentar. Segundo o departamento jurídico do Palmeiras, segundo as apurações, o departamento jurídico entende que cumpre um segundo jogo, já cumpriu a suspensão automática, cumpre um segundo, e aí fica mais fácil de reduzir a pena depois. Eu não vejo lógica nisso, mas enfim, não sou advogado. Ele tem 4 jogos de pena pela expulsão. Já cumpriu um pela automática. Exatamente. Vai cumprir o segundo agora. Agora, o que eu acho que está acontecendo, como o Zé Rafael... Foi essa confusão aí. Mas foi depois. Contra o São Paulo. Foi depois, lá dentro nos do vestiário. lá no saguão que divide os vestiários, os caras se esganaram. Com o Nestor, né? Aquela coisa, um esganou o outro. Isso. O Nestor revidou, eles foram expulsos depois, na súmula do Klaus, através das imagens. Então, 4 jogos para o Zé Rafael. Já cumpriu um. Palmeiras vai deixá-lo cumprir o segundo agora e vai entrar com pedido de efeito suspensivo na outra semana. Isso me parece muito mais
algo ligado ao fato do Zé Rafael não ser mais titular absoluto do time. Então, já que não é titular, já queima mais um jogo agora, de repente, se precisar lá na frente, a gente briga por ele. Exatamente. Acho que é isso. Essa é a leitura exata, porque se o Zé Rafael fosse hoje um protagonista do Palmeiras, como foi em outros momentos, em outros anos, é óbvio que o Palmeiras brigaria para tê-lo no maior número possível de jogos. Só que como hoje o Zé Rafael oficialmente é reserva, tem jogo que ele nem entra. Tem jogo que ele fica no banco. Então o Palmeiras entende que para enfrentar o Criciúma no Allianz Parque, o Zé Rafael não vai ser uma peça essencial. Poderia ser importante para entrar durante o jogo, mas ele não é mais titular. Já gasta mais uma pena aí, mais uma punição. E na hora que for para um julgamento definitivo, ele já cumpriu metade, o Palmeiras pode alegar que, né, que já deixou, e aí vai ganhar. Eu acho que a estratégia é válida. Que não arranjou confusão. Mas você consegue o efeito suspensivo agora? Ele vai ser julgado depois. Tudo bem, aí ele na reta final. Ele joga contra o Criciúma, quer dizer, ele não joga, ele fica no banco. Né? E aí daqui a um mês, não sei quando que esses caras fariam um novo julgamento, ele pega de novo a mesma punição. Aí o Richard Rios, por exemplo, machuca ou é suspenso. Mesma coisa com o Aníbal. Vai precisar do Zé Rafael. Aí não, o Zé Rafael vai ser julgado e pode ser... Não, já cumpriu. Deixa cumprir agora. Deixa cumprir agora, tranquilo. Né? Deixa cumprir. Fazendo a coisa certa. Porque o meio-campo é Aníbal Moreno e Richard Rios. Não tem pra ninguém. Gabriel Menino tá fora. Então não tem. São os dois e o Maurício. Né? Então o Zé Rafael, o Veiga, o Dudu, o Rony, titulares e protagonistas em outros tempos, vão ficar do banquinho, sentadinhos, olhando o time jogar contra o Criciúma. Tá certo. Aliás, o Zé Rafael nem no banco, porque vai cumprir a punição. Bom, vamos falar do jogo agora ou a gente vai falar do Corinthians? Vamos falar do jogo. O que a gente... Do Palmeiras? Do Palmeiras. É um jogo de domingo. É um jogo traiçoeiro, porque o Criciúma, apesar de estar na parte de baixo da tabela, ele fez bons jogos no Campeonato Brasileiro, tem alguns jogadores perigosos, tem um time que pode, de repente, surpreender, incomodar. Então, não é aquele jogo que você vai falar assim, de quanto vai ser. É um jogo que você precisa construir a vitória com humildade, mas ao mesmo tempo com a naturalidade e a imponência que um Palmeiras tem que ter sobre um Criciúma, sobretudo jogando dentro do Allianz Parque. Vai ser o único jogo no Allianz Parque no mês de setembro, porque depois o outro jogo que o Palmeiras é mandante vai ser em Campinas contra o Atlético Mineiro. E aí só em outubro o Palmeiras volta a jogar no Allianz. Então tem que aproveitar esse jogo, tá treinando há 15 dias, tá todo mundo fresquinho, todo mundo novinho. O Corinthians joga contra o concorrente, o Botafogo. Esse é jogo pro Palmeiras, e eu acho que é o que vai acontecer. O Palmeiras vai atropelar o Criciúma, vem fresquinho, aí joga em casa e vai, ajuda. Se não empata com os líderes ou com o líder, vai colar de vez, porque o Corinthians joga com o Botafogo fora. O Corinthians joga com o Botafogo fora, né? Eu acho que o Corinthians vai roubar ponto do Botafogo. Eu tô achando aí, também. Né? Flamengo e Vasco. Flamengo deve poupar porque tem Libertadores na sequência. Pode perder ponto. E o Fortaleza joga... Atlético Paranaense em Curitiba. O Atlético Paranaense vem de 5 derrotas seguidas no Brasileiro. Então tá na hora do Atlético dar uma resposta, porque ele tá chegando perto da zona do rebaixamento, o Atlético Paranaense. Então ele precisa dar uma resposta pro torcedor. Se o Atlético empatar com o Fortaleza e o Corinthians ganhar do Botafogo, o Palmeiras ganhando do Criciúma, o Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. E o Corinthians ajuda o Palmeiras e o Palmeiras ajuda o Exato, Corinthians. Olha que irmandade, tá né? O São Paulo já ajudou tantas vezes o Corinthians também, né? A não cair, lembra? Capaz de ajudar de novo. Quem que foi? Jogo em Brasília. Quem que foi mesmo do São Paulo? Betão? Não, Grafite. Grafite. Foi o Grafite. O Palmeiras ajudou o Corinthians a chegar na final do Campeonato Paulista em 88, né? Que o Gerson Caçapa fez o gol contra o São Paulo em 88. 1-0. E aí tirou o São Paulo e pôs o Corinthians na final. Eu também estava. Depois o Corinthians foi ser campeão contra o Guarani. E nascia a viola pro futebol. Exatamente. Um daqueles acasos espetaculares do futebol. Exatamente. Então já teve muito essa história de um clube grande ajudar outro. O Santos mesmo, ao ganhar do Vitória, ajudou o Palmeiras a não cair em 2014. Enfim, já teve muita coisa nesse sentido. E claro que uma combinação... todos estão precisando. Uma combinação dessa no fim de semana, Palmeiras e Corinthians se ajudariam. Mas se o Palmeiras não colar de vez no líder, é encostar para logo na sequência, porque só tem o Campeonato Brasileiro. Lembrando que Palmeiras pega Fortaleza e Botafogo ainda dentro desses últimos 13 jogos em casa. Os 2 jogos são no Allianz Parque, tanto contra Fortaleza como contra o Botafogo. Então o Palmeiras, se pensar direitinho, projetar direitinho, planejar direitinho essa reta final, tem muitas possibilidades de se tornar o primeiro time a conquistar o tricampeonato paulista e o tricampeonato brasileiro ao mesmo tempo na história. Olha, toda a cúpula do Corinthians se reuniu hoje para falar sobre as finanças do clube. A gente fica preocupado. Como é que tá a finança do Coringão? O Thiago Salazar marcou presença no CT Joaquim Grave e preparou um resumão. Tá na tela.
Fala pessoal do Gazeta Esportiva, hoje o Corinthians abriu aqui as portas do CT Joaquim Grava para o tão prometido Dia da Transparência. Por cerca de meia hora, parte da diretoria executiva do Corinthians fez uma demonstração dos números do primeiro semestre dessa gestão e também uma comparação com o primeiro semestre da gestão passada. Houve aqui uma admissão da dívida bruta total de 2,3 bilhões de reais. Além disso, a diretoria admitiu que pretende dar sequência na ideia do projeto da gestão anterior de vender parte das ações da Neoquímica Arena a fim de colher receita para pagar essa dívida. O clube também prometeu até amanhã, né, não quiseram revelar hoje, mas até amanhã divulgar para a imprensa quanto o clube gastou e quanto foi adquirido com direitos econômicos de cada jogador contratado nesta janela de transferências. Falando nisso, a gente questionou sobre os salários, a folha salarial, para quanto que ela foi. A gente sabe que o Corinthians tem uma folha salarial muito alta, mas essa resposta nós não obtivemos aqui. A promessa de que só no próximo Dia da Transparência, lá no final do ano, eles devem revelar o valor da folha salarial do Corinthians. Corintianos, nos ajude o Corinthians a sair dessa situação. Vamos nos dar as mãos, porque todos nós somos corintianos e nós queremos o melhor para o Corinthians. E se todos nós nos dermos as mãos, ninguém segura o Corinthians, meu amigo. Seremos o maior da América do Sul, você pode ter certeza disso. O Corinthians é muito forte. O potencial de recuperação, o potencial para sair disso tudo é muito forte. Então o que a gente quer é isso. Deixa a gente trabalhar. Agora vamos falar de campo e bola? É bom falar de campo e bola porque amanhã o Corinthians tem um jogo importantíssimo a partir das 9 horas da noite, lá no Engenhão, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o Ramon Dias ainda não vai contar com o Memphis Depay. Aliás, a informação que eu tenho é que ele deve demorar cerca de 2 semanas para ficar à disposição da comissão técnica. Sem contar o Memphis Depay, Ramon também não vai ter à disposição os zagueiros Kaká e Félix Torres, o volante Charles e o atacante Yuri Alberto. Em compensação, Héctor Hernandes está quase recuperado e tem possibilidade de retornar nessa partida contra o Botafogo. Além dele, José Martínez está de volta da seleção da Venezuela e André Carrilho pode fazer a sua estreia pelo Corinthians. Tá certo, pessoal? Tá aí o resumão do noticiário do Corinthians dessa sexta-feira. Um abraço. Abraço, Salazar. E só agora atualizando, né? A assessoria do Corinthians acabou de informar que o Héctor Hernandes já está recuperado. Tá. Mas o Depay, 2 semanas, mais ou menos, ele perde de 2 a 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Nossa, mas já é uma bela fatia jogar do que está restando aí, né? Eu não acho que seja uma boa notícia se ele só pode jogar péssimo. daqui a 2 semanas. Eu achei, até pelo que eu ouvi hoje, até conversando mas tá treinando lá. com o Vessone também. Ele vem de uma lesão muscular na Eurocopa. Na Eurocopa, mas já faz 2 meses quase. Então. E outra, o Corinthians vai jogar contra o Atlético Goianiense no outro fim de semana pelo Brasileiro. Eu acho que mais 10 dias, quase isso, ele deveria tentar fazer de tudo para poder jogar em casa contra o Atlético Goianiense. Seria esse o jogo. Esse, né? Agora, se ele não jogar nem esse, aí complica, porque vai saber o que vai acontecer com o Corinthians nesses próximos jogos aí. Vai que o Corinthians está mais afundado ainda, vai aumentar ainda mais a pressão para ele entrar, jogar e ter que resolver. Eu acho que se não dá para jogar contra o Botafogo amanhã, que jogue contra o Atlético Goianiense no outro fim de semana, pelo amor de Deus. Era isso que eu estava imaginando pelas notícias que vinham lá dos setoristas do Corinthians. Sobre o lance de transparência aí, para falar muito a verdade para todos vocês, não é que eu não acredito, eu desconfio. Assim, eu não ponho minha mão no fogo por transparência de clube de futebol, principalmente aqui no Brasil. Aliás, não só no Brasil, eu não ponho minha mão no fogo. Se é verdade ou não, são outros 500. Agora, eu acredito sim que a torcida do Corinthians, a fiel torcida, tenha poder para se unir e pagar esse estádio. Isso eu acredito. Isso aí eu acho que esse movimento, esse efeito dominó, a torcida do Corinthians tem força para realizar. Ô Mi, só um detalhe. Se o Depay não estrear contra o Atlético Goianiense no outro fim de semana, a estreia dele vai ser contra o São Paulo no Mané Garrincha. Seria no Morumbis, mas o jogo do São Paulo não será no Morumbis. Pronto, já vi tudo. Porque tem o show daquele moleque lá. O cara é bom, mas esqueci o nome. Não é Maroon 5? Não, é outro cara aí. Esse que é Mars, né? Bruno Mars. Bruno Mars. É a voz bonita, ele canta bem. Eu gosto dele. Mas então, por causa do show do Bruno Mars, São Paulo e Corinthians não jogarão no Morumbis. Ele tem que estrear vai jogar no Mané Garrincha, em Brasília. Neoquímica, vamos estrear na Neoquímica. A gente já fala sobre isso. E agora,
Vamos entrar com o Depay? Com o Memphis. A gente tá falando de Não Brasília é pra falar também, Depay, né? fala Brasília. Memphis. A gente tá falando de Brasília, porque vai ter o show, né? Então o São Paulo deve mandar esse jogo, que vai ser casa do São Paulo. Tá confirmado já, Mané Garrincha. Em muitos Mas momentos. ele teria que estrear na Em Neoquímica muitos Arena. momentos, quando tiver show no Morumbi, o São Paulo deve jogar em Brasília. Tem um acordo do São Paulo com o Mané Esse Garrincha. jogo contra o Corinthians deve ser só com a torcida do São Paulo, por uma questão de isonomia, porque os clássicos aqui em São Paulo são com torcida única. Ah, mas vai ser em outro estado. Acredito eu que a CBF vai equilibrar as coisas, né? Porque lá em Brasília você poderia colocar 2 torcidas. Mas o jogo da Neoquímica vai ter só uma. Só teve corintiano. Então acho que vão fazer por bom senso, né, essa equiparação. Não sei. Olha, vocês lembram da informação que o Salazar trouxe ontem sobre uma cláusula no contrato, vou tossir, do Memphis, em um possível rebaixamento? Lembro. Que aí ele poderia, né, desistir do Corinthians e o Corinthians também poderia desistir dele via de mão e tudo dupla. mais, sem multa. Hoje, o diretor financeiro do clube, Pedro Silveira, confirmou tudo. Vamos ver. Eu só quero complementar, eu não vejo problema em dizer que a questão do rebaixamento, caso ocorra, foi uma cláusula sugerida pelo Corinthians e aceita com muita tranquilidade pelo jogador para ser dos dois lados. Qualquer um dos dois podem optar, caso isso ocorra, que não vai acontecer, espero que estamos trabalhando muito para isso, não vai acontecer. E isso é uma coisa que qualquer uma das partes pode optar pelo término do contrato sem prejuízo à outra parte. Então, acho que... E sem multa. E sem multa, que é o mais importante. O que é muito importante, porque cai muito a Olha, receita do Corinthians. Então a decisão foi do Corinthians. Então pode ser que o Depay jogue no Corinthians 11 jogos, né? Pode. Pode ser. Pode. Cara, assim, por um lado, a gente entende porque seria complicado você bancar um salário de quase 4 pau por mês jogando Série B, né? Aí foi O contratado Corinthians pra foi não cair, inteligente né, nesse ponto. Foi muito inteligente. Eu acho que foi inteligente nesse ponto. Eu achei que é bom pra todo mundo. Que o torcedor deve ficar incomodado quando vê um dirigente falando, olha, então... Assim, o Corinthians, a grosso modo, admite, e tem que admitir mesmo, mas admite a possibilidade de cair. Então, mas externar isso é um negócio que às vezes o torcedor fala, pô, vai ficar falando de cair, não vai cair, vamos embora. Eu acho que ele mas ele foi na questão da transparência, da transparência isso foi legal. E foi o Corinthians que propôs ao Memphis e o Memphis aceitou, falou, ok. Quer dizer, ele poderia também ter falado, não, estamos juntos, pô, ganhando o que ele tá ganhando, não, eu quero jogar Série B, eu vim aqui para vestir a camisa. Tô apaixonado. Né? Tô apaixonado e quero ficar para sempre aqui, encerrar minha carreira, Série B, Série C, não tem problema, eu sou Corinthians. Ele podia ter falado isso. Ué, ele pode. Ele ainda pode falar ele ainda isso. pode. Ele pode sentir isso aí. Quero ajudar a levantar o time para a Série A, ele pode querer fazer isso. Como o Marcão fez com o Palmeiras, claro que já tinha uma raiz no Palmeiras, mas ele tinha a possibilidade de jogar no Arsenal da Inglaterra e preferiu ficar na Série B para voltar com o Palmeiras para a Série A, por isso que ele é o tamanho que é, né? Eu entendo o que você falou aí, Alex, mas eu acho que foi uma decisão inteligente do também Corinthians, acho, porque já vai gastar uma bala para ter o cara. É assim, ó, é gastar um dinheiro que não tem, mas vem do patrocinador, ok, vem do patrocinador, mas é uma bala, né? Uma bala federal. O cara vai ganhar perto de 4 milhões com bônus, né? Um salário astronômico. Agora, vai pagar tudo isso para tentar salvar o time do rebaixamento. É isso. Se ele fizer um gol decisivo que salve o Corinthians... Já valeu tudo. Já valeu, porque quanto que custa ou não custa cair para a segunda divisão? É isso. Claro. Então... Bom, a gente volta a falar com o Felipe Leite na nossa redação de esportes aqui da TV Gazeta. O São Paulo já tem que virar a chave e pensar no Brasileirão, né, Felipe? Eu já virei a minha. Tem que pensar no Brasileirão, Mi, que nem o Silver falou. Já virou a chavinha, é isso. O calendário brasileiro não permite que você sinta muito as derrotas. São Paulo está eliminado da Copa do Brasil, como a gente ressaltou no começo do programa. Tem duelo de Libertadores semana que vem contra o Botafogo, mas a hora agora é de pensar no Campeonato Brasileiro. Isso porque o time do Luiz Ubeldia vai enfrentar o Cruzeiro, 6h30 da tarde ou da noite, como você preferir, lá no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no domingo. E esse é um jogo crucial para o São Paulo e para o Cruzeiro. O porquê? Os dois times estão ali no limiar do G4. O Cruzeiro atualmente 5º colocado, São Paulo 6º colocado. Campanhas idênticas, Mi. 12 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Então quem vencer se desgarra um pouco dessa parte intermediária da tabela e começa a colar mais no G4. E aí, para a gente poder debater também com mais tranquilidade essa questão do São Paulo, as pretensões do São Paulo na temporada, vocês lembram que no VT do jogo, na reportagem do jogo, o Luiz Ubeldia falou, se me falassem que eu chego nas quartas de final da Copa do Brasil, nas quartas de final da Libertadores, fico ali entre os 6 primeiros colocados do Brasileirão,
Legal, tô ok com isso. O Caleri, por outro lado, falou, olha, o São Paulo, se perder do Botafogo, a temporada acaba, meio que já jogando a toalha no Brasileirão. Mas aí vamos ressaltar a situação na tabela de classificação. Porque o São Paulo, na sexta colocação, tem hoje, nesse cálculo que eu falei, de 12 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, 41 pontos conquistados. O Botafogo hoje lidera, com 50. 9 pontos de diferença, com pouco mais de 10 jogos ainda a serem disputados na competição. Será que não dá para o São Paulo brigar pelo título brasileiro? Está completamente descartada essa possibilidade? Por o Caleri, sim. O Zubeldia acha que não. O São Paulo está ali na conversa ainda e pode postular a liderança, quem sabe, o título brasileiro. Eu jogo agora essa dúvida para vocês aí no estúdio. Reiterando, Cruzeiro e São Paulo, domingo, 6h30 da tarde ou da noite, lá no estádio do Mineirão. São Paulo, apesar de ter jogado ontem em BH, voltou para São Paulo, treinou hoje à tarde, treina amanhã à tarde também. Logo depois, ali na parte da noite, pega um voo fretado até a capital mineira. Daí, logo após o jogo no domingo, retorna a São Paulo e aí começa a preparação 100% para o duelo da Libertadores contra o Botafogo. Então vamos lá, São Paulo ainda consegue buscar o título brasileiro? Devolvo com vocês. Ah, difícil, né, Fê? Eu acho bem difícil. Eu acho que é sonhar muito alto. O que o São Paulo tem que fazer é brigar para ficar bem colocado no Brasileiro. Subir de sexto para quinto, de quinto para quarto, de quarto para terceiro e ficar naquele bolo. E ir com tudo na Libertadores da América. O problema do São Paulo é que ele tem 9 pontos para o líder, mas não é que ele é o vice-líder, ele só tem um time 9 pontos à frente. Ele tem 5 times à frente dele. Sim. Então, para ele ser campeão, já que o assunto é falar de título brasileiro, seria uma mágica muito grande ele superar 5 times que estão à sua frente e tirar 9 pontos. Arrancada heróica tricolor! Mas como não existe isso, então não vai acontecer. Então não dá. Pensar em título eu acho uma insanidade. Eu acho que é uma coisa que tem que ser tratada como algo que, se acontecer, é algo natural. Porque, além de tudo, esses times que estão à frente do São Paulo na tabela são times, em tese, eu diria, melhores do que o São Paulo. Então não é só tirando o Cruzeiro, que acho que dá para ser de igual para igual. Tem que ganhar tudo, mas os outros tem que perder Flamengo, tudo. Palmeiras, Fortaleza também dá para brigar de igual para igual, mas Flamengo, Palmeiras e Botafogo estão à frente do São Paulo e não é uma missão fácil passar os 3. Agora uma coisa, contra o Botafogo na Libertadores, o São Paulo é favorito ou é azarão? Não, acho que é pau a pau. Acho que a tradição fala muito. Não dá pra falar em favorito, muito menos em azarão. São Paulo não pode ser azarão. Porque o São Paulo tem tradição, né? E o Botafogo não tem nenhuma. Então, exatamente. Tem a camisa, peso, né? Se for falar de camisa, 50, o São Paulo é um elefante e o Botafogo é uma formiga. Eu não vou fazer. Azarão. Eu não vou fazer 50-50, porque o futebol, apesar de tudo, apesar da mística, da torcida, do acaso, do caos, tudo aquilo que eu acredito, né? O futebol tem lá a questão técnica. O Botafogo é mais time. Eu acho que hoje é 60-40 pro Botafogo. Então é 60-40, 55-45, se quiser dar uma... Pelo momento, pelo time, pelo elenco. Pelo histórico do São Paulo. Pela fase, né? Acho que é 60-40. Mas se a gente tá falando de 60-40, não é 99-1. É 60-40. Então o São Paulo tem condições de se classificar. Mas eu acho o favorito o Botafogo. Um pouquinho mais favorito o Botafogo. Bom, seguinte, domingo, Mesa Redonda Futebol Debate, terá a presença do técnico Geninho aqui nos nossos estúdios. Pega e também tudo sobre o primeiro jogo da final do feminino, do Brasileirão, entre São Paulo e Corinthians. Osmar Garrafo Xerifão aqui, Alex Miller, Chico Lang, Miller, Paulo Sérgio, toda a turma. E, claro, aguardando você, jogos do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, tudo, gente, tudo, tá bom? É aqui no Mesa Redonda, domingo, 9 da noite. Uma boa noite, Silvestre, boa noite, Alex Miller. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. 3-0 Palestra. Tchau, grande final de semana aí, galera.